Agora da gente fazer a nossa entrevista diária sobre o novo coronavírus, hoje a gente conversa com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que é infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp. Quem faz essa entrevista, como sempre, é o nosso José Roberto Burnier. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Burnier. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Alexandre. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos do Em Ponto. Professor, nós estamos chegando ao limite dos limites. Eu vou explicar. Limite de curva de casos de morte segundo as previsões. Limite de vagas nos hospitais. Limite de estresse dos funcionários que estão na linha de frente nos hospitais, enfermarias e UTIs. Limite do esforço dos cidadãos que estão desde o início mantendo-se isolados, permanecendo em quarentena. E limite daqueles que estão sofrendo mais do que os outros por conta da parada, da queda na atividade econômica. O senhor, como médico, professor, pesquisador, o que fazer neste momento, professor? Burnier, não tem outra resposta a não ser seguir a ciência. A ciência é a única arma que nós temos, com método, com raciocínio, com muita paciência, para responder essas perguntas que você colocou. Você disse de vários limites que a gente tem, né? Limite de leitos de UTI, limite da paciência, limite da economia, mas infelizmente uma coisa que não tem limite é o número de óbitos. E nessa curva ascendente que nós estamos observando, se nós não usarmos a ciência e as ferramentas que por ela são validadas, nós não vamos conseguir frear esse número ascendente de óbitos e vamos ter no final um total de mortes que vai ser completamente inaceitável para a história. Professor, evidentemente que há, no mundo todo, no Brasil não é diferente, uma pressão muito grande para que as regras da quarentena sejam afrouxadas, para a economia ir voltando aos poucos, ninguém sabe direito como que vai voltar isso. E nos países onde a epidemia chegou antes do que no Brasil, onde essa quarentena já está sendo afrouxada, eu pergunto ao senhor, está mostrando o quê, na sua opinião? O que está mostrando esse afrouxamento em outros países da quarentena? Depende muito, Burnier. Onde o afrouxamento está sendo feito são locais onde você já atingiu um número razoável de pessoas infectadas, então a força, a velocidade de propagação, de transmissão do vírus é muito menor. Nenhum país está sendo responsável a ponto de afrouxar as medidas no momento em que a transmissão provavelmente está no ápice, como acontece no Brasil ou nos Estados Unidos. Lembrando que o Brasil é um país muito grande, existem várias realidades regionais diferentes. Se nós formos, por exemplo, para o Mato Grosso do Sul, nós temos uma realidade muito diferente do que é São Paulo. Então, em cada local, obviamente, há que ter respostas diferentes e o isolamento pode ser mais ou menos intenso. Por exemplo, a capital de São Paulo provavelmente vai ter uma necessidade de um fechamento ainda mais intenso do que tem agora, o famoso lockdown. Enquanto outros locais, por conta de baixa transmissão, não precisam adotar essas medidas. Então, tudo é muito regionalizado, inclusive não só em relação ao espaço, mas provavelmente em relação a tempo. Essa epidemia não vai se comportar, muito provavelmente, como um número grande de casos e depois ela vai desaparecer. Nós vamos ter ondas em que esse vírus vai circular mais forte ou mais fraco em cada região. Então, essas respostas têm que ser adaptadas e têm que ser constantemente revistas para ou intensificar ou enfraquecer o isolamento dentro de outros pacotes de medidas para evitar a transmissão. Para a gente encerrar, professor, essa imunidade de rebanho, que agora a gente acabou de ver aí no exemplo da Suécia, aí, isso realmente funciona? Dá para contar com isso? Essa imunidade de rebanho realmente funciona se a gente tivesse certeza do que se trata o coronavírus. Eu quero lembrar que hoje é dia 18 de maio de 2020 e nós temos pouco mais de 130, 140 dias de ciência. Não há certeza nenhuma de que o contato, de que você fabricar anticorpos contra o coronavírus significa imunidade no futuro. Tomara que seja assim, como outros exemplos de doenças infecciosas. A imunidade de rebanho funcionaria, então, se a gente tivesse um grande número de pessoas infectadas e esses anticorpos criados pelo contato fizessem, então, essa proteção. Mas não há essa certeza.
Portanto, que no momento a gente tem que ter a cautela em relação a evitar ao máximo a transmissão para que as pessoas não vão ser expostas desnecessariamente e acabar. Nós temos um grande número de óbitos, como citei no começo. Professor Alexandre Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Em Ponto. Um bom dia para o senhor, um ótimo trabalho. Julinha, é com você, querida. Bom. Obrigada, doutor Alexandre. Obrigada, Burnier. A gente se vê então amanhã. Beijo para você.